Olá, estamos começando a nossa live de hoje um pouco mais cedo que o habitual, domingo, né? Mas acho que todo mundo estava aguardando a tal manifestação que teria hoje lá em Brasília, né? Acho que é o primeiro ponto que eu vou discutir, mas esse não é o principal assunto do dia. E também analisar primeiro porque a manifestação foi daquele jeito e discutir o principal ponto do dia. Bem, sempre lembrando que você está no canal Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Agradeço a todos vocês, 415 mil inscritos no meu canal e sempre, né, faço o convite para, se você não se inscreveu ou se você gosta do canal e gostaria de indicar para algum amigo seu, alguma amiga sua, é fácil, lá é Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né, utilize das páginas dos comentários e vamos em frente. Né? Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, eu fiquei assistindo a tal manifestação que o Bolsonaro chamou de espontânea hoje ali no Palácio do Planalto, na rampa. Olha, com um exagero, você vai dizer que tem 400 pessoas, de 300 a 400 pessoas, isso com muito exagero, sabe? Parece uma coisa de Itu. Lembra aquela história do velho personagem do programa humorístico que tudo em Itu era maior? Lembra um pouco isso. Você pode dizer lá que tinha 300, 400 pessoas, se tanto. Quer dizer, apoio popular continua não tendo nenhum. E a manifestação toda organizada. Note que as faixas eram todas pintadas da mesma forma, as pessoas estavam todas do mesmo jeito. Foi tudo ensaiado. O Bolsonaro disse que foi uma ação espontânea, né? E que nenhuma faixa atentava contra a Constituição. Até anotei aqui, né? Na verdade, já estava tudo ensaiado, teria uma ação mais dura, mais firme, por causa do fato que eu vou falar logo depois, revelada pela Folha de São Paulo. Eles acabaram mudando em cima da hora o tom. Inclusive, algumas faixas próximas ao Palácio do Planalto, afixadas nos gramados, eles andaram recortando a questão da tal intervenção militar, né? Uma coisa improvisada de última hora. Ou seja, toda a manifestação, como outras que ocorreram em frente ao Palácio do Planalto, o braço da manifestação está dentro do Palácio, na Presidência da República. É ele que organiza, né? Eu não sei de onde vem o dinheiro, se é o dinheiro público, dinheiro de maus empresários, mas está organizado lá por aquela caterva que ocupa, espero que provisoriamente, o Palácio do Planalto, até que nós, né, possamos, através da Constituição, nos livrar desse flagelo que se chama Jair Bolsonaro. Bem, aí eu fiquei observando toda aquela manifestação, pouquíssima gente, 300 pessoas, como eu disse, se tanto, e o que chamou a atenção é o seguinte: ele via na rampa, aí ele trazia um outro ministro e levantava o braço. Bem, se era para ter efetivamente os cuidados que der pelas autoridades sanitárias em relação a aglomerações, não era para os ministros estarem todos aglomerados e ele levantando o braço dos ministros. Segundo ponto, as pessoas que estavam lá embaixo da rampa estavam todas aglomeradas e poucas estavam com máscara. Terceiro, depois dele fazer essa cena patética e outra vez a bandeira americana circulando pela rampa, né, tem de ser registrado, ele desceu e antes ele ficou vários minutos de pé olhando. Ele tenta fazer um papel de Hitler, de Mussolini, mas ele não consegue, né? Ele não consegue, é patético. Olha algumas, especialmente do Mussolini, algumas poses que o Mussolini fazia e tenta olhar o Bolsonaro. Ele tenta copiar, né? E é patético porque ele não tem o carisma que tinha o Mussolini, não tem a cultura, não tem a loquacidade, né? O seu vocabulário, como eu sempre digo, não passa de 500 palavras, se tanto. E aí, depois de levantar o braço dos ministros, algo patético, tinha uma bandeira brasileira lá, umas coisas meio ridículas, desceu a rampa e se aproximou dos manifestantes que estavam lá de forma espontânea. E aí começou a tocar nos manifestantes. Então, o que ele adianta ele estar de máscara? Começou a tocar e começou a pegar crianças do colo. Em suma, outra vez o isolamento social foi jogado na lata do lixo. E aí, nessa encenação pífia, uma coisa sem entusiasmo, sem nada, alguns gritando cloroquina com a música da Florentina, uma coisa patética, sem entusiasmo, sem nada, o que mostra que ele não consegue arregimentar ninguém. É uma falácia achar que ele tem apoio popular. Eu insisto nisso. Isso com todo o dinheiro que custou essa manifestação, que custou muita grana. Aí, para a live que ele estava fazendo, tudo organizado, acho que grande parte com dinheiro meu, seu, nosso dinheiro público, portanto, ele falou que o povo é que deve ditar os rumos do governo. Ou seja, ele não se contém. Se logo no começo ele tinha dito que não tinha nenhuma faixa contra a Constituição, como se isso fosse mérito.
Como se isso fosse mérito, não ter faixa contra a Constituição, contra o Congresso, contra o Supremo, isso fosse mérito. Eles retiraram as faixas, e eu vou dizer logo em seguida por quê. Mas ele não se contém, ele diz: quem deve ditar os rumos do governo é o povo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que o Congresso Nacional, a mediação do Legislativo, é absolutamente desnecessária. Mas foi tudo sem entusiasmo, ruim. Por quê? Porque ele está com medo de ele e sua família irem para Bangu 8. Como eu falei, venho falando sistematicamente, né? Essa que é a grande questão. Para ele, a epidemia, o coronavírus, não está nem aí, não está nem aí. E o Brasil, né, já tem mais mortos que a China, mas ele não está nem aí. Com a crise econômica, a maior da nossa história, só um ignorante que não conhece beabá de história econômica brasileira vai dizer que não é a maior da nossa história. Os dados são irrefutáveis, não há uma consultoria econômica que hoje diga que vai ter menos que 5%, né, por cento negativo. A maior parte está falando 7,5%, 8%. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira, dizer assim, não é a maior crise da história econômica brasileira. É claro que é. Pega todos os levantamentos, pega os dados apresentados, por exemplo, pela Fundação Getúlio Vargas na conjuntura econômica, né? Tem um pouco de informação, deixa de ser preguiçoso, né? Tem muito preguiçoso que quer dissertar sobre a conjuntura brasileira e não sabe absolutamente nada. Bem, então ele não fala nada desse terrível cenário econômico e dá sempre umas pancadas nas outras instituições, né? No Supremo e no Congresso Nacional. E hoje, ao dizer que o povo é que está acima de tudo, ele está batendo claramente nas instituições. Mas qual é a questão central de hoje e que fez que ele mudasse o script dos manifestantes espontâneos e da sua fala? A matéria da Folha de São Paulo, claro, a entrevista com Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado e que faz revelações bombásticas, que a polícia, de acordo com Paulo Marinho, a Polícia Federal antecipou a Flávio Bolsonaro que Queiroz, o grande Queiroz, que nós falamos aqui sempre, seria alvo da operação. O empresário afirma que a revelação foi feita a ele em 2018 pelo filho do presidente, que demitiu assessor para tentar prevenir o desgaste. Então veja como é que é a história. Bem, aí conta detalhes, quem foi o delegado que desceu, que avisou, e eles transferiram a operação não entre os do primeiro e segundo turno, como ela ocorreria, mas para depois do segundo turno, para não ter influência contra o Bolsonaro no processo eleitoral. E segundo, falou, olha, demita logo o Queiroz e todos os seus apaniguados, filha, etc. Foi o que eles fizeram. Portanto, aquilo que nós falamos estava absolutamente correto. Por que ele pediu para o Sérgio Moro, se você tem 27 superintendentes, só quero uma do Rio? Por que ele só queria uma do Rio? Quantas vezes nós falamos? Para encobrir os crimes da sua família, da sua Orcrim, para proteger amigos, né? E para ter contato com informações sigilosas, de operações sigilosas e coagir adversários. Acertamos em cheio, era isso. Né? O Paulo Marinho diz, apresenta, conta e tem agora dados, dias, tudo, pessoas, testemunhos, portanto não adianta mais tergiversar. Né? A família Bolsonaro é sinônimo de crime e os dados apresentados mostram isso. E queria ter o controle da Polícia Federal para segurar as investigações que passam lá pela rachadinha, né, do gabinete de Flávio Bolsonaro. Lembrando que Jair, Flávio, Bananinha e Carlos empregaram mais de 102 familiares. E além dos familiares, os 4, a quadrilha, os 4 empregaram milicianos ou parentes de milicianos, né? Tal qual nós sempre dissemos aqui. E essa era a principal notícia do dia, bombástica, que está fazendo agora, inclusive, que se discuta até a possibilidade, que eu acho no limite, não creio, de uma anulação das eleições de 2018. Acho que não vai ocorrer. O que vai ocorrer é mais uma investigação, né, que está colocando o dedo na quadrilha Bolsonaro, que está no Palácio do Planalto e que tinha negócios com assassinos no Rio de Janeiro, como nós sempre dissemos aqui. E aí tem uma questão que me parece muito importante. Muito mesmo, queria reafirmar isso.
Quando o Raul Jungmann foi ministro da Defesa e da Segurança Pública do governo anterior, um dia na Câmara dos Deputados, assistindo pela TV Câmara, ele fez uma exposição e mostrou um mapa do Rio e falou, olha, aqui vive cerca de 750 mil pessoas controladas pelo tráfico, aqui mais 750 mil controladas pelas milícias, e foi fazendo uma relação e disse assim, olha, além desse controle territorial, econômico que eles exercem, explorando aquelas populações, dali saem os votos de muita gente que vai ser eleito a cada 2 anos, né, nas eleições periódicas que tem no Brasil. Aí tem uma questão que é chave, que é possível pegar aquela fala do então ministro, associar com a operação da Polícia Federal e com tudo que nós sabemos que ocorria no gabinete de Flávio Bolsonaro, né, a filho do marginal que ocupa a presidência da República. Marginal porque com mais isso, cada dia vem uma violação mostrando que eles estão à margem da lei, que é usar instituições de Estado como a Polícia Federal para coagir adversários. É esse que nós sempre cantamos a bola. E a Folha de São Paulo de hoje reafirma isso. Daí a mudança dele de comportamento na tal manifestação espontânea e não entrou na questão do isolamento social e não atacou os governadores como ele faria. Ele foi obrigado a recuar, porque isso daqui é mais uma frente que ele vai ter de combater e de enfrentar, e eu quero ver como. Né, além do tudo que já foi aberto de inquéritos, o que mostra quão criminoso é esse governo e como é condição sine qua non para a nossa recuperação econômica aplicar a Constituição, né, e iniciar imediatamente um processo de impeachment, né, porque o Brasil não consegue, nem em pleno coronavírus, e nem na reconstrução, ter à frente do Executivo Federal o Bolsonaro. Isso é descartado, é impossível, porque senão, insisto, é o suicídio de uma nação. Aí a questão toda funciona o seguinte, e a família Bolsonaro é um bom exemplo. Eles colocavam todos aqueles milicianos, ele, por exemplo, empregou a mulher do Adriano, a sogra, tudo no gabinete do Flávio. Deram medalha, Tiradentes, a comida mais importante da Alerj para ele, né? Então, qual é a jogada? Você traz os milicianos, eles faz negócios com os milicianos, eles ajudam a criação da rachadinha, a divisão do dinheiro, você tem negócios econômicos com os milicianos, né? E esse dinheiro parte para a caixinha da eleição, parte para você, para a família Bolsonaro e alguns dos seus apaniguados, como Queiroz, que diz que morava numa favela e está sendo tratado no Hospital Albert Einstein, né? Estranho, né? Diz que pagando tudo em dinheiro. Então, repetindo, você traz os milicianos, faz negócio com os milicianos, tem a rachadinha no gabinete, pega dinheiro como caixinha eleitoral, dinheiro para você e para os seus apaniguados, portanto, a segunda parte, uma parte é para a campanha, uma parte é para você e para os apaniguados, e com os milicianos controlando territorialmente vários bairros do Rio de Janeiro, várias, entre aspas, comunidades, você tem lá um curral eleitoral. Então, a aliança que ele estabeleceu, histórica, com os milicianos, tinha o dinheiro e o voto. E agora aqui está comprovado. Aqui está comprovado, né? Porque a Polícia Federal estava se aproximando do Queiroz, porque o Queiroz é um homem, não de Flávio, Flávio é um bobo, os filhos são extensões do pai, né? É um homem do pai, é do Bolsonaro, o Queiroz, né? Mais de 30 anos, né? E o Bolsonaro falou isso diversas vezes, então iam pegar o Queiroz. E aí, pegando o Queiroz, ia desabar com uma verdadeira teoria de dominó, ia dar toda aquela sequência de quedas da quadrilha Bolsonaro, e que, por um processo eleitoral atípico, que nunca mais se repetirá, de 2018, esse homem está na presidência da República, e calhou de nós termos a crise sanitária mais grave da história do Brasil republicano, a crise econômica mais grave. E daí, como ele não consegue tratar dessas duas questões fundamentais para a nossa nação, e é porque a sua preocupação central é esconder os crimes dele, e ele voltou a dizer, na reunião de 22 de abril, me desculpe usar a expressão, eu não vou deixar ninguém fuder minha família nem meu amigo. E o meu amigo era no singular que ele usou, vale lembrar. O meu amigo é o Queiroz. A família é a quadrilha, os filhos. Ou seja, você une a reunião de 22 de abril com as revelações da Folha de São Paulo de hoje, completa o quadro. Completa o quadro. Então, ele continua mais contra a parede, como já estava. Né? Ele não tem resultados econômicos, evidente, não precisa falar uma recessão como nós viveremos, não tem resultados políticos, não tem base no Congresso, né? E não consegue enfrentar a mais grave crise sanitária da história do Brasil. Ao invés de estar fazendo aquela palhaçada que ele fez hoje, na hora do almoço, lá na rampa do Palácio do Planalto, ele podia estar em Manaus, em Belém, em São Luís do Maranhão, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Visitando hospitais, conversando com médicos, com autoridades, com secretários,
prefeitas, com governadores, mas não, o Mandrião não pensa no Brasil. Ele tem um pensamento fixo e sempre disse, lembra a história do filé mignon, primeiro para o meu filho, que é sempre as metáforas dele são típicas de marginal, né? Ele é um marginal, né? Não há quem tirar nem pôr. O que aconteceu hoje, e isso aqui é importantíssimo, reforça todas as nossas interpretações que vamos fazer há meses do quadrilheiro que ocupa o Palácio do Planalto. A questão, portanto, não adianta imaginar que ele vai se converter à democracia, que de uma hora para outra, no caminho de Damasco, tal qual Paulo, né, ele vai se converter, não. Não, inclusive porque ele cada vez mais está colocado contra as cordas e com medo. Quando eu falei na CNN, passou ontem, né? Falei que ele poderia terminar em Bangu 8, quando me perguntaram, eu fui muito claro e acertei em cheio. Bangu 8. Né? Não tem mais essa de não prender esse presidente. Se o Lula foi preso, que venceu 4 eleições consecutivas, por que o Bolsonaro não? 2002, 6, 10 e 14, porque a Dilma não é nada. Por que não? A questão é tão importante está colocada. Hoje, né, mais uma pedra foi colocada para o processo de impeachment. Não há condições de esconder, de escamotear essa questão central. Ou o Brasil enfrenta a questão do impeachment, e aí nós começamos a dar os passos para podermos construir um governo de união nacional, né, um programa econômico, enfrentar as milhares de empresas que vão desaparecer, né, milhões de empregos que serão perdidos, um país isolado diplomaticamente, sempre digo, um Estado pária, né, nós possamos a reinserção no mundo e internamente nós repactuarmos, construirmos um pacto social, né, para empurrar o país até 2022, enfrentando esses problemas imediatos, que são as questões econômicas e as questões sanitárias. Caso contrário, essa epidemia vai se estender mais no tempo, porque ele ataca sempre o isolamento, significa que ele estimula as pessoas a quebrarem o isolamento, mais contaminados, mais óbitos e pior para a recuperação econômica, porque a crise vai se estender no tempo. A questão que se coloca agora, portanto, veja, o centro do país é isso, é a questão sanitária e econômica. Ele faz essa crise político-institucional porque ele não sabe resolver as duas anteriores, é um meio de desviar. Mas a questão central para ele, para o marginal que ocupa a presidência da República, não é nem isso, nem a crise político-institucional, nem a econômica, nem a sanitária. É o Rio de Janeiro, é a quadrilha da família Bolsonaro com os milicianos. Essa é a questão central. E agora as denúncias de Paulo Marinho, com as informações, horários, datas, nomes de pessoas, está tudo aí, né? Vamos pegar o celular, onde estão os celulares do Capitão Adriano? Onde está a mulher do Capitão Adriano? Vamos investigar um pouco, né? É só fazer um pouco de investigação, tem todos os dados bancários. Ele já tentou por 10 vezes, sem exagero, interromper o Flávio Bolsonaro lá em Brasília as investigações sobre o Rio. O que ele tem a esconder? Crimes que são só dele? Flávio é um bobo. Do pai, do quadrilheiro, do marginal, do criminoso que ocupa a presidência da República. Portanto, quanto mais rápido nós, constitucionalmente, nos livrarmos de Bolsonaro, maior a possibilidade de a gente enfrentar, com menos danos, e teremos muitos danos, a crise sanitária, com menos danos, a crise econômica, e teremos muitos danos, para poder reconstruir o país. Se não, é aquilo que eu sempre digo, sem nenhum exagero e com muita dor, é o suicídio numa nação. Vamos esperar que agora, com mais essa denúncia da Folha de São Paulo, do Paulo Marinho, né, de que ele queria controlar a Polícia Federal, que foi avisado, que era para ser dito aquilo, a operação ocorrer entre o primeiro e o segundo turno, né? Tem todas as denúncias para pegar o criminoso Queiroz. Agora, finalmente, acho que vai cair a ficha para muitos que ainda continuam achando o Bolsonaro um homem que combate a corrupção. O Bolsonaro é corrupto, é criminoso e é marginal. E hoje ele é o maior obstáculo para o Brasil, muito maior que o coronavírus. E a cada dia que nós nos encontramos nesse espaço, vocês veem como que a análise se sustenta. Hoje ele é o grande adversário do Brasil. Sendo assim, se você gostou desse vídeo e tantos outros que tem no meu canal, não se inscrever é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize das páginas de comentários e vamos nos encontrar. Pode ser até que se ocorrer um fato fundamental hoje, a gente volta a se encontrar, mas pode ser até que não, mas amanhã estaremos a postos aí, acompanhando o par e passo. E lembrar que amanhã tem a gravação, hein? Celso Mello vai decidir e tem de revelar essa gravação, né? O vídeo da reunião de 22 de abril. Aí o cerco está completo contra o criminoso. Até!